Legal. Na parte de fundamentos, então, vamos começar pelo básico, né? Claro. Afinal, qual a diferença entre avaliação e perícia, se é que há alguma diferença? Uhum. Então, Pedro e Luiz, para mim tem uma diferença. A gente sempre trata isso lá no escritório da seguinte maneira. Começando a contar assim, um pouquinho, né, como é que a gente chegou, inclusive nas avaliações e perícias, para introduzir e fundamentar essa questão. Eu e Gustavo, meu sócio, a gente começou em 2014 fazendo um curso no IBAP de Inferência Estatística, onde a gente tinha exclusivamente o intuito de credenciar na Caixa Econômica Federal. E a gente começou a fazer esse credenciamento. Num primeiro momento, a gente fez durante um primeiro momento só avaliações para bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, bancos particulares, e depois a gente foi descobrindo no próprio edital que tinha outros tipos de atividades a serem realizadas, como acompanhamento de obra, estudo de viabilidades, a própria assistência técnica judicial, entre outros diversos acompanhamentos que você pode fazer ali, desde que você tenha como comprovar isso e cadastrar nos editais. Passado um tempo, eu fui eu fui gostando dessa área e formei na época também, após que eu formei em engenharia civil, eu também me formei em engenheiro de segurança do trabalho e também fui conhecendo o universo das perícias na área de segurança do trabalho, tá? De insalubridade e periculosidade. Confesso que eu não tomei muito gosto por essa área não, né? Mas eu respeito muito quem gosta. E também depois fui fazer a pós em avaliações e perícias. Nessa época, eu também descobri as perícias judiciais através dos cursos do IBAP, tá? Do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, que fica no CREA também. E cada vez mais fui me envolvendo nessa área. Então, sendo um pouco mais direto agora e objetivo. As avaliações, vamos colocar assim dessa maneira, avaliações de imóveis. O que significa para mim? Tá? E baseado naquilo que a gente faz no escritório. São as avaliações normalmente para bancos, que são dados como garantia, uma dação em pagamento, uma retomada, um imóvel adjudicado. Tudo isso precisa de uma avaliação do imóvel, que quem tem atribuição para isso são os engenheiros para fazer, e arquitetos. Então a gente faz as avaliações de imóveis para os bancos, faz para o judiciário, e faz para diversos tipos de finalidades que a gente pode fazer para órgãos, empresas, cada um precisa para um sentido, tá? Quando eu estou falando de avaliação de imóveis, a gente pode trazer a palavra avaliação para um tipo de avaliação técnica, né? Mas uma questão de perícia, falando um pouco de perícia hoje. A gente presta serviço, como vocês também prestam, para diversas empresas, muito para o judiciário, são as perícias de engenharia. Quando você quer fazer algum diagnóstico, você precisa chegar no nexo causal, trabalhar em alguma questão de patologia que você precisa saber de onde que ela veio. Estou falando assim do básico, né? E perícias mais complexas também, onde você precisa fazer uma análise de concreto armado, um cálculo estrutural, um desequilíbrio econômico-financeiro de contratos. Então, tudo isso para mim. Mas se você quiser colocar da seguinte maneira, quando um juiz te nomeia, ele te nomeia para uma perícia, mas pode ser uma perícia de avaliação de imóveis. Né? Então, isso pode se misturar. Mas no escritório, a gente, quando quer dividir alguma coisa, quando fala de avaliação, a gente fala de avaliar alguma coisa, de chegar no valor justo de algo. E quando a gente vai falar de perícia, a gente quer saber que a gente precisa chegar no nexo causal de algum tipo de problema que está acontecendo. Seja identificação, no caso, os engenheiros mecânicos que a gente tem no escritório, seja alguma coisa baseada em algum automóvel, alguma máquina, algum equipamento, os agrônomos no meio rural e assim por diante. Mas basicamente isso. Acabou falando um pouquinho sobre os tipos de avaliação também. Ele já puxou, né? Ele já puxou um assunto, mas olha só, é interessante essa fala do André. O Pedro está aqui também, nossa experiência é muito grande nessa área. Para você que nos ouve, que não é profissional da área da engenharia e da arquitetura, é muito comum avaliações hoje, inclusive no mercado, para renovação de aluguel. É verdade. É um nicho de mercado que ele é muito importante para você que é empresário, para você que loca um imóvel, que é locador ou locatário. A cultura da sociedade tinha que trazer isso para ela, para entender que se na avaliação, o conceito da 14653, que é a norma que rege a avaliação, fala sobre a segurança do valor justo, por que não então as pessoas que são locadores e locatários começarem a entender que contratar um profissional técnico para saber o real valor justo, que pode ser diferente dos valores reajustáveis anuais,
Então há uma diferença entre o valor que é reajustado. Eu já vejo contratos que são feitos para 5 anos, para 10 anos, renovatórias de aluguel, com base apenas em índices, sendo que o mercado ele é muito dinâmico, ele tem essa movimentação, né? E aí vem a próxima pergunta que como que funciona, né, esse processo, por exemplo. Como você falou aqui do que é, mas como que essa demanda chega até você, né? Como que funciona desde a chegada da demanda até o resultado final? Qual é o resultado final de um trabalho técnico? Ah, perfeito. Olha, a demanda é uma questão que, na minha experiência, vem com o tempo, né? E eu acho que é bom que seja assim, porque quando a gente faz esse tipo de... Quando a gente começa a credenciar nos bancos, por exemplo, bancos públicos, a gente tem como fazer o credenciamento e essas demandas vão chegando naturalmente desde que você consiga credenciar, né? Você consiga ali, cumprir os requisitos. Então você tem uma fila, por exemplo, Caixa Econômica Federal, que a gente já faz há mais de 10 anos. A gente fez o cadastro, você tem uma área que você pode atender e as atividades que você pode atender, que você consegue prestar o serviço. Com isso, essa demanda vai chegando naturalmente. Tem uma fila, por exemplo, se tem eu, o Pedro e o Luiz na fila, vai seguir essa ordem a partir do momento do credenciamento. Mas eu acredito, Pedro, sendo bem sincero, que assim, nós estamos falando de uma das partes, um dos setores que a gente pode atuar como avaliador e perito, né? A gente pode fazer o credenciamento em bancos, a gente pode entrar no banco de peritos do tribunal, a gente não precisa ficar só limitando a Minas Gerais, a gente pode fazer em outros estados também, né? Nós aqui sabemos muito bem disso. A gente tem os parceiros, tanto como públicos, como privado, as pessoas físicas, jurídicas, então isso é com o tempo também, né? Lá em 2014, quando eu comecei com avaliações e perícias, a demanda era muito menor. Mas também não adiantava chegar com um caminhão de demanda na época que eu também não ia dar conta, sendo bem transparente, né? Então é um passo após o outro, mas é basicamente isso, né? Eu acho que o melhor marketing que a gente pode fazer é o trabalho bem feito. Essa aqui é a nossa conduta na GV, é isso que a gente faz no dia a dia. Perfeito.